Olá, professor Arnaldicas, mais uma vez Minuto Enem. Estamos a falar de radiografia da prova de redação. Neste momento, estamos trazendo algumas considerações para que você fique bem atento no momento da prova de redação. Já conversamos sobre o seu comportamento, a sua posição diante de dois segmentos da prova do Enem. Porque é uma prova intertextual, então ela vai exigir que você leia bem as instruções. E o que dizem as instruções? A partir dos textos motivadores. E a partir, e tendo como base o seu conhecimento organizado ao longo da sua formação escolar. Monte a sua redação, monte o seu texto dissertativo argumentativo. Pois bem, não se esqueça de que os textos motivadores, eles são organizados para suscitar o debate, para estimular o seu pensamento. Então, recomendação, eles não estão lá para serem copiados, eles estão lá para estimular, para suscitar uma reflexão. Essa reflexão vai aparecer no seu texto. É a partir desse intercâmbio com o texto motivador que vai nascer a sua introdução, que vai nascer a sua tese. E por falar em tese, o que vem a ser isso para a prova do Enem? Não se esqueça, tese, trocando em miúdos, o que eu penso sobre isso. Então a tese sempre tem que ter essa dimensão no seu pensamento, o que eu penso sobre isso. Então o ano passado, por exemplo, 2015, qual foi o tema? A persistência da violência contra a mulher. Você leu os textos motivadores, você se deparou com vários argumentos a respeito do que o governo vem fazendo com a Lei Maria da Penha, com a lei contra o feminicídio. O que você pensa sobre isso? O que deve ser feito para romper essa persistência, para que esse mal não persista na sociedade? É assim que nasce uma tese. Pois bem, veja o tema de 2011, Viver em Rede no século XXI, o limite entre o público e o privado. O que você vai fazer? Ler os textos motivadores, perceber o foco que cada texto vai lhe apresentando, grife o que você leia, o que você estiver lendo, tudo que você lê, vai grifando, vai anotando ao lado. Faça uma leitura produtiva do texto motivador. Afinal, você precisa pegar o foco de cada texto. Muito bem, como nasce então uma tese para um tema desse? Viver em rede no século XXI. Esse viver não é desprovido de efeitos negativos. Está vendo? É uma forma de você elencar uma tese. É uma forma de você garantir o seu pensamento. Por quê? Vestibulando, a tese tem que ser clara, direta, objetiva, evidente e tese simples. Lembre-se, ela tem que ser uma linha bem simples. É como se você falasse assim: diante desse contexto, o viver em redes no século XXI não é desprovido de efeitos negativos. Sendo assim, o corretor vai buscar no seu texto quais são os efeitos negativos. Esse é o compromisso da tese. A tese é a mãe do texto, é a âncora do texto. Muito bem. 2012, qual foi o tema? O movimento migratório para o Brasil. Mesmo procedimento. Você leu os textos motivadores, se deparou com o foco do Enem, porque você precisa pegar a direção que aqueles textos estão encaminhando, que estão apresentando. Diante disso, que você leu, que você se inteirou com o assunto, que você meditou, o que você pensa sobre isso? O que você pensa sobre o movimento migratório para o Brasil, que o Brasil deve fazer?
Então imagine-se pensando desta forma: o movimento migratório para o Brasil, desse movimento surgem diversos problemas sociais, os quais exigem não só medidas governamentais, mas também medidas de toda a sociedade civil. É assim que nasce uma tese. O que é a tese mesmo? O que eu penso sobre isso? 2013. Efeitos da implantação da lei seca no Brasil. O que você pensa sobre isso? É claro que você não vai pensar nada negativamente. Então, é óbvio que a sua tese, o que você pensa sobre isso, é mostrar a importância desta lei e não só mostrar a necessidade de efetivá-la, de melhorá-la e assim por diante. Analisar os efeitos positivos, melhorá-la. Então, isso é uma tese. Nada de ficar preocupado. Tese é o seu ponto de vista. Tese é o que você pensa sobre isso. Vejamos 2014. Publicidade infantil no Brasil. Mesmo procedimento. Vai para os textos motivadores, verifica, analise, veja, perceba o foco de cada texto, faça comparações entre um texto motivador e outro, veja se ele usa um mapa, veja se coloca um gráfico, que informação traz, e em cima disso você vai pensar o que eu penso sobre a publicidade infantil no Brasil. Então, a partir daí, vai nascer a sua tese. O que você pensa sobre isso? Que a publicidade infantil no Brasil está influenciando negativamente a criança, tornando-a um consumidor. Está aí, é uma tese. Basta agora saber comprovar essa tese. Então nasce na nossa cabeça um outro procedimento, qual seja, como desenvolver a tese, como sustentar essa tese. E desta forma, já estamos a falar do desenvolvimento textual. E o que é o desenvolvimento? Ele é organizado por meio de parágrafos. O segundo parágrafo, o terceiro parágrafo, o espaço do desenvolvimento, o espaço onde você vai desenvolver, vai justificar a tese que você criou. Professor, como nasce esse desenvolvimento? De maneira semelhante. Você vai buscar exemplos, dados concretos, dados estatísticos, citações diretas, indiretas, exemplo da realidade para confirmar essa tese. E não se esqueça, toda tese, para ser confirmada, ela sempre vai exigir de você o uso desses argumentos, desses exemplos, mas remetendo à palavra geradora da tese que você colocou. Então, até a próxima oportunidade em que estaremos a continuar com a radiografia da redação Enem. Até lá!